diante de Ti, todos os dias, diante da Sua presença, cantando, louvando, entoando um cântico de adoração ao Seu nome, Senhor. Glórias e graças a Deus por isso. Amém. Amém. Essa semana foi a semana que foi comemorado aí, né, o Dia da Mulher. E coincidentemente, quando o Senhor me chamou, já tinha há algum tempo uma palavra que eu tinha esboçado para falar, que é referente à mulher, ao homem. Ela fala sobre a queda do homem, né? E ela, na verdade, fala sobre poderosos dardos que Satanás tem e que ele aflige nossas vidas. Então, eu vou pedir para que vocês abram em Gênesis 3, aliás, texto conhecido, que é o texto sobre a queda do ser humano. Nós vamos estar lendo esse texto todo e depois nós vamos adentrar em algumas revelações que tem dentro desse texto. Então, Gênesis 3, 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé, Deus, havia feito. Serpente, então, que era uma criação de Deus. E aconteceu que ela questionou a mulher. Então, foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Então, a serpente, onde habitava nessa serpente especificamente o espírito de Satanás, falou com a mulher e questionou sobre ela ter a liberdade de comer dos frutos da árvore do jardim do Éden. Ao que declarou a mulher a serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Então eles tinham acesso à liberdade a todos os frutos. Mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. E qual que era a árvore que estava no centro do jardim? Duas árvores: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. É bom a gente lembrar disso. Aqui ela não especifica qual das árvores que são. A serpente então alegou à mulher: com toda a certeza não morrereis. E aí então a serpente começa a entrar na mente da mulher, indo contra a palavra de Deus, tentando persuadir a mulher contra a palavra de Deus, indicando que Deus não tinha dito uma verdade, porque Deus já tinha indicado o que aconteceria. Mas ela colocou começou a semear na cabeça da mulher que ela não iria morrer se ela comesse aquilo. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então, 2 pontos aqui: os vossos olhos se abrirão. Mais uma mentira que ela começa a plantar na cabeça de Eva. Na verdade, ela começa a trazer meias verdades, porque Satanás muitas vezes utiliza meias verdades, e dentro dessas meias verdades ele consegue enganar o ser humano. Vossos olhos se abrirão. Então ele indica que a mulher estava com os olhos fechados, o homem como um todo estava com os olhos fechados. E vós, como Deus. Então ela tenta persuadir a mulher para a posição de Deus. Ela coloca na cabeça da mulher
que a mulher pode ser como Deus, chegar ao nível e à posição de Deus. Sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para ela, se obter sagacidade. Veja aqui que então a mulher já começa a mudar a consciência dela em relação ao que Deus tinha falado. A mente da mulher já começa a ser deturpada e ela começa a acreditar no que a serpente tinha falado. Então fala, muito atraente aos olhos. Ou seja, ela conseguiu seduzir a mulher. Então já começa o erro, o pecado dentro do coração da mulher. Sedução aos prazeres humanos. Então já desde o princípio, os prazeres mundanos, o que está no mundo, o que não é de Deus, eles tinham total acesso às coisas de Deus, às verdades de Deus. Mas ele começa o ser humano, através de Eva, começa a se interessar pelos prazeres mundanos. Desejável para que dela se obter sagacidade. Tomou do seu fruto, então a atitude dela, do pecado, não só mais no coração, mas ela realiza o pecado. Comeu e deu a seu marido. E aí um ponto muito importante, que estava em sua companhia e ele igualmente comeu. Muitas vezes a gente aprende que a mulher, eu não sei vocês, mas muitas vezes a gente aprende que a mulher, ela estava sozinha na presença da serpente, e depois o homem chega como quem não sabe nada, mas o homem estava o tempo inteiro junto com a mulher. O diálogo, a Bíblia, ela mostra isso, através aqui da concordância da questão do português aqui, né? O homem estava em sua companhia e ele igualmente comeu. O que o homem foi então até o momento? Ele se calou. Ele poderia ter feito alguma coisa também, mas ele se calou diante de tudo que estava acontecendo. Então os olhos dos dois se abriram. Aconteceu a primeira meia-verdade que a serpente tinha colocado na mente deles. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. A folha de figueira foi a primeira coisa que eles pegaram, que ela representa o quê? Cobrir a vergonha. O que é a primeira coisa que o pecado traz então para a pessoa quando ela... a primeira coisa que ela tem quando ela peca? A vergonha. Ela começa a ter consciência da vergonha do pecado. Mas a vergonha, ela não traz um arrependimento. Então, os olhos dos dois se abriram, né? Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som, que no original seria também traduzido como a voz ou os passos da movimentação de Yahvé Deus. Então eles ouviram o som dos passos e da voz de Yahvé Deus, que estava passeando pelo jardim, como ele mostra que provavelmente ele passeava naturalmente pelo jardim onde eles moravam e tinham acesso à presença de Deus. E procuraram esconder-se da presença do Senhor. No original, presença do Senhor seria a face do Senhor. Então eles começam a se esconder. Volta na questão da vergonha. Eles têm vergonha de Deus. Eles sabiam que eles tinham pecado e cometido um erro diante de Deus. Entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem indagando: onde é que estás? O homem declarou:
ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. Eles não tinham consciência da nudez deles, porque o pecado ainda não tinha adentrado na vida deles. Eles já viviam nus, mas eles não tinham essa consciência. Então Deus o questionou: e quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi comer? Replicou o homem: foi a mulher. Então o homem já culpa a mulher com as suas desculpas. É uma das primeiras coisas diante do pecado, diante do erro, a desculpa. Ao invés do arrependimento, eu até coloquei aqui: primeiro, vergonha versus arrependimento. Segundo, desculpas versus arrependimento. Sempre na contramão, sempre em contrapartida e nunca alinhado. Foi a mulher que me destes por auxiliadora. Ele ainda traz a culpa, de certa forma, para Deus também. Foi você que me trouxe ela de auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Lembrando que na parte boa ele estava tranquilo, né? Na parte boa de ter a mulher, né? Daí depois que deu ruim ele já começou a reclamar, né? Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: que é isso que fizeste? Então Deus foi na mulher, redarguiu ela: a serpente me enganou e eu comi. O que a mulher fez? A mesma coisa que o homem. Colocou a culpa na serpente. Ninguém é culpado, né? A gente só vai jogando um pro outro, né? Então a serpente me enganou e eu comi. Então Yahvé Deus determinou a serpente. Foi Deus então falar com a serpente: porque fizeste isso, és maldita entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre, e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Então a serpente já recebe o seu castigo, a sua condenação. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher. Aí começa a condenação da mulher também, juntamente com a serpente. Entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Quando fala entre a tua descendência que quer dizer toda a humanidade. Toda a descendência de Eva seria a humanidade. Através de Eva viemos todos nós. E o descendente dela. E quem que é o descendente dela? Jesus Cristo. Então, já acho que é bom a gente aí entrar aqui para vocês entenderem melhor isso. Em Gálatas 3,16. Desse mesmo modo, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não declara e aos seus descendentes, como se referindo a muitos, mas exclusivamente ao seu descendente, transmitindo a informação de que se trata de uma só pessoa, isto é, Cristo. Então, é explicado aí porque que quando fala desse descendente dela é Jesus, que já coloca a condição que este ferirá a cabeça dela. Para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Onde está? 16. Voltei para Gênesis, tá? Eu só li aquele versículo de Gálatas para explicar. Agora está em Gênesis 11. Gênesis
3,16. Multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Em meio à agonia darás à luz filhos. Seguirás desejando influenciar o teu marido. Ou seja, controlar o marido. Então, dentro do pecado ali de Eva, já foi sentenciado que ela desejaria influenciar, controlar e faria isso ao marido dela. Porém, ela não conseguiria isso totalmente porque, como continua aí dizendo, mas ele te dominará. Ou seja, ela seria subjugada pelo homem, pelo seu marido. Então voltou-se para o homem e ordenou, agora a condenação do homem: por que escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer? Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos obterá do solo teu alimento todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra fostes formado. Porque tu és pó, e ao pó da terra retornastes. Então, o homem, ele antes disso, ele poderia viver uma vida onde ele não encontraria, não conheceria a morte. A partir daí ele conhece a morte e mostra mais uma das meias verdades que a mulher tinha falado para ele. A mulher não, desculpa, a serpente tinha falado para Eva, que eles não iriam morrer. Eles não morrem imediatamente, mas eles conhecem a morte a partir daí. Então se cumpre a palavra de Deus, como todas as que ele já tinha proferido. Assim Adão deu à sua mulher o nome de Eva, porquanto ela seria mãe de toda a humanidade, como nós já falamos. Fez Yahvé Deus túnicas de pele e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. Então Deus, mesmo em meio ao pecado, eles não tinham se arrependido ainda, mas Deus já cobre eles de graça. Deus já cobre eles de graça, porque as túnicas de pele, elas representam a graça de Deus que cobriu, porque a folha da figueira não conseguiria cobrir a nudez do homem e da mulher, mas a túnica de pele cobriria. Como Deus, desde o princípio, tem a característica da paternidade, de um pai sobre eles. Por isso, a sua graça e misericórdia sobre toda a humanidade. E, Rafa, interessante também ver aqui que foi o primeiro sacrifício, pelo jeito. O quê? Então, pelo jeito, foi o primeiro sacrifício, porque Sim. O animal teve que morrer para... Sim. É o primeiro sacrifício, que é o que já a gente é ensinado, né? Que todo pecado ele é redimido através de um sacrifício. Sim. Então é o primeiro sacrifício mesmo. Isso aí. Então declarou Yahvé Deus: eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda a sua mão e tome do fruto da árvore da vida, e comendo-o possa viver para sempre. Ou seja, aí tem mais um ponto que é impressionante. Quando eu li isso hoje, eu falei assim, não é possível. Voltando lá no começo, quais que eram as duas árvores que tinham no meio do jardim? Do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida. E o homem e a mulher comeram de qual? Do conhecimento do bem e do mal. Deus não fala, a Bíblia não fala, que não mostra que eles não poderiam comer da árvore da vida. Ele só proíbe eles de comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles sabiam que existia a árvore da vida, estavam no meio do jardim e eles não comeram do fruto dessa. Eles comeram porque eles queriam conhecer o bem e o mal através do que a serpente falou para eles. Por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado. Deus baniu Adão e Eva
e no lado leste do jardim estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Esse jardim permaneceu até quando Deus inunda a terra em Noé, né? Provavelmente ele não tem nenhum indício que ele foi antes, deixou de existir, mas sempre teve um querubim e ninguém mais tinha acesso a esse jardim. Bom, então o que acontece depois disso? Fiquem tranquilos, não vou ficar aqui contando a história toda até chegar aqui na gente, tá? Bom, Deus dá poder ao homem. Deus outorgou ao homem soberania sobre a terra, os animais e toda a criação. Nenhuma criatura, a não ser o homem, tinha a capacidade de escolher entre o sim e o não. O único que tinha a capacidade era o homem. O propósito do homem era viver e desenvolver comunhão com os seres. Esse era o propósito do homem. Adão e Eva eram como crianças, sendo ensinadas a viver e conhecer da presença de Deus. Isso é um ponto interessante, porque Adão e Eva, eles eram imaturos, eles eram como crianças, eles estavam sendo desenvolvidos, apesar deles terem um acesso que depois passa toda a humanidade não ter. A civilização humana, desde o começo, ela vai sendo desenvolvida, ela vai sendo aperfeiçoada e recebendo maturidade, conhecendo os propósitos de Deus. Então, ele vem, Adão e Eva, de talvez dos seus ancestrais. Aí fica algumas questões sobre isso, né? Mas já existia o homem antes de Adão e Eva, a Bíblia fala disso, eu não vou entrar nesse aspecto, mas esse homem ele não tinha comunhão com Deus. Adão é o primeiro homem a ter comunhão com Deus, quando Deus coloca o Espírito nele. Mesmo assim, ele tinha um livre-arbítrio. E ele usou desse livre-arbítrio já desde o princípio da forma errada. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Quem já ouviu essa frase? Isso aí é de filme, hein? Já, Serena? Qual filme? Homem-Aranha, muito bom. Homem-Aranha fala grandes poderes, grandes responsabilidades. Eu lembro que uma vez, uma palavra, muitos anos atrás, quando tinha saído esse, que foi o primeiro filme do Homem-Aranha, o Benedito comentou sobre isso e eu não esqueci mais, né? Por que grandes poderes e grandes responsabilidades? Adão e Eva receberam grandes poderes através de Deus. Deus concedeu a eles grandes poderes, só que isso tinha grandes responsabilidades. Moisés também recebeu grandes poderes e grandes responsabilidades. Ele aguentou mansamente 40 anos aquele povo teimoso e de dura serviço, intercedendo por eles a Deus, e neste período, somente uma vez em meio a tanta pressão, Moisés pecou durante 40 anos. Quem aí? Alguém conseguiu durante 40 anos, quem já tem 40 anos, quem tem menos, não pecar ou pecar só uma vez? Alguém? O que a Bíblia mostra é que Moisés pecou uma vez durante 40 anos, fora os outros 40 que ele já tinha vivido. Bom, o pecado de Moisés foi o quê? A desobediência, como todos conhecem, e a consequência foi ele não poder entrar na terra prometida junto com o seu povo. Isso foi um assunto que eu e eu conversamos há um tempo atrás, lá na casa da minha tia. Porque, aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, gostaria que vocês respondessem, não vale o Zeu, porque o Zeu sabe a resposta, tá? Por que somente com o erro de Moisés ele teve tão grande castigo? Vou lançar já a segunda pergunta quando vocês pensam na resposta da primeira. Desculpa, eu vou repetir. Por que somente com um erro de Moisés, em meio a um povo que ficou errando lá, como diria o Paulo, enchendo o saco, né, Paulo? Ele teve tão grande castigo. Lembrando que o castigo dele foi não entrar na terra prometida, que ele foi o líder que conduziu todo o povo àquilo.
Como Moisés, a segunda pergunta, como Moisés, em meio à sua desobediência, conseguiu operar um milagre? Alguém quer responder? Oi? Por causa do poder que tinha sobre ele. Mais alguma? Todos quietos? Ninguém quer responder? Ele não soube lidar com esse poder. Ele não soube lidar? E a pressão foi do povo. Eu, humanamente, eu acho que ele soube lidar muito bem. Eu teria... Já na primeira eu já teria, com a minha paciência, mandado tudo o povo pastar. Foi desobediente. Ele, para lembrar, o povo já estava enchendo a paciência dele já desde lá do Egito. E aí ele sobe para receber a lei de Deus, fica aqueles 40 dias e 40 noites, e quando ele desce, o povo já achou que ele tinha morrido, e eles constroem um ídolo, e o primeiro pecado, a primeira lei que Deus tinha colocado, que era não adorarás a outros deuses, eles já vão e pecam contra essa lei. O que Moisés faz logo em seguida disso? Aliás, o que Deus faz logo em seguida disso? Deus fala para ele que se ele quisesse não, que ele levantaria um povo através de Moisés. Ele ia matar todo aquele povo e levantar um povo através de Moisés. Ele não ia deixar de cumprir a promessa, porque Moisés era descendente de Abraão, mas ele ia acabar com exterminar aquele povo. O que Moisés faz? Intercede pelo povo, e a intercessão de Moisés ainda consegue salvar aquele povo. Então será que ele foi mesmo? Dessa forma aí que você falou? Será que ele foi? Como é que você falou? Eu esqueci. Ele não soube lidar com o Será que ele não soube lidar mesmo? Não. Não sei. É a opinião pessoal. Tocando a rocha, né? Para sair. Então vamos lá. Quando que ele toca a rocha? Provavelmente no último ano, ali no 40º ano. É o que mostra ali pelos indícios do que a Bíblia fala. Moisés então tinha um grande conhecimento dos segredos de Deus, como jamais outro homem teve. Ele tinha o poder, Ana falou aí, sobre operações de milagres. O poder de Deus estava em suas mãos. Então, qual que é a grande questão que Moisés teve um tão grande castigo? Ele recebeu um poder muito grande das mãos de Deus. Ele era o único que tinha uma intimidade com Deus. Ele pôde presenciar a presença de Deus. Quanto mais, isso serve para nós. Isso não é lei não. Isso serve para nós. Quanto mais intimidade nós temos com o nosso Deus, quanto mais nós adentramos e conhecemos o nosso Deus, maior é a nossa responsabilidade diante de Deus. Então, com essa grande responsabilidade que ele teve, que ele recebeu, com esse grande poder que Deus colocou nas mãos dele, o que aconteceu? Ele também teve um grande castigo referente a isso. Ele não pôde vivenciar e presenciar a terra da promessa. O poder de Deus estava nas mãos de Moisés, tanto que no meio da desobediência dele, ele realiza um milagre. Ele foi mandado só que ele falasse a rocha. Ele feriu a rocha, o que aconteceu com a rocha? Saiu água. Na desobediência dele, ele conseguiu ainda fazer isso. Vai lá ferir uma rocha lá para vocês verem se vocês vão conseguir fazer sair água delas. Foi um poder. Foi o poder de Deus através dele. Eu vou encerrar essa parte. Se alguém tiver mais alguma coisa a acrescentar sobre isso, pode acrescentar ou questionar também. Eu quero questionar. Pode questionar. O que acontece? Eu não sei todas as respostas. Não. É só assim, eu quero pensar junto. Vamos pensar junto aqui na situação. Porque assim, eu estou tentando achar, eu não estou achando de cor aqui, onde está escrito a respeito de quando ele fez isso. Alguém lembra? Tem aqui. Números 20, 11 e 12. Porque o que Fecha um pouco mais. acontece? Ele faz isso, mas a questão que tem números 20,
Quer ver? Eu vou ler uma coisa que está escrito ali, é por conta disso daí que eu tô. Porque ele pega e fala assim para Moisés. Cadê? Moisés pegou seu cajado, estava com o Senhor, aqui. Olha que ele fala assim: ouvi agora, rebeldes. Será que teremos que fazer jorrar água dessa rocha para vos saciar a sede? Ou seja, Deus, é isso que a minha mente explode. Deus não mandou ele falar nada, primeiramente. E aí ele já chega lá falando para eles assim, seus rebeldes, né, tal. Em seguida, Moisés ergueu o braço, bateu na rocha 2 vezes com o seu cajado e imediatamente jorrou água potável e saciou a sede. Contudo, é esse aqui agora que Deus fala com ele que eu quero que a gente pense. Contudo, disse Yahvé a Moisés e Arão: visto que não confiaste suficientemente na minha pessoa, de modo a honrar a minha santidade e palavra à vista dos filhos de Israel, não fareis entrar esta comunidade na terra que lhe dei. Essas são as águas do Meribá, dos filhos de Israel. Então, a questão toda aqui, ele está falando assim, que foi porque ele não honrou. Entendeu o que eu estou dizendo? E mesmo assim, diante de tudo, depois se a gente continuar lendo, na hora que chega lá em cima, ele fez a mesma coisa que a Eva fez, falando assim, a culpa a Eva falou, foi da serpente. Aí o marido, a culpa foi da Eva. E ele, em vez de falar assim, verdade, Senhor, eu te desonrei, me perdoa. Não, ele continuou até o fim, até a hora que Deus mostrou a terra para ele, falando assim, ó, foi aquele povo, mas por causa daquele povo, em nenhum momento ele falou assim, verdade, Senhor, foi eu que errei naquele momento, me perdoe. Será que não foi isso? É só uma pergunta. Será que Deus não queria levar ele a falar, então, ó, eu vou te mostrar, e se ele tivesse falado assim, fui eu errei diante do Senhor, de não ter feito o que o Senhor tinha. Entendeu o que eu estou dizendo? Eu não sei se você está entendendo. Só uma pergunta, você falou que, se eu não entendi errado, você falou que Deus não ordenou a ele que era para ele falar a rocha? Não, Ele foi reclamar para as pessoas, ele chamou o povo de rebelde, e ele ali estava representando o Senhor. Ou seja, como que ele tinha que estar ali? Na vibe. Aquilo que você falou, uma responsabilidade de estar nessa presença é representá-lo. E Deus, ele é de boa na lagoa. Assim, é claro, ele é também, eu sei. Mas ali, a única coisa que era para ter feito era fazer o que Deus mandou papo. Não era para falar? Fala. Não era para ele falar com o povo, não era para ir lá e, seu povo, entendeu o que eu estou dizendo? Eu não sei, eu tenho dúvida. Só alguma coisa, eu acho que ele não. Com relação a isso. Eu vejo que ele não errou quando ele falou com o povo dessa forma. Óbvio que ele já estava de saco, cansado. Pessoas cansadas tomam isso. decisões erradas. Isso. Aí ele estava cansado e por estar cansado, ele tomou a decisão errada. E ele quebrou, né? E aí, concluindo o que você falou, e ele desonrou o Senhor. A gente está falando para Arthur. O pecado de Moisés foi estar cansado, ter se envolvido no murmúrio, ficou cansado, tomou uma decisão errada, e a decisão errada foi uma desonra para o Senhor. A história é essa. É isso, só o ponto assim do que eu falei que eu não acho que ele, ainda quando ele estava falando, porque assim, todas as vezes que o povo vinha murmurar, o que Deus falava? Deus, ele esse seu povo. Ele detonava. Seu povo, então ele repreendeu o povo, eu não vejo que ele fez errado. A questão foi depois a desobediência dele, que é o que a Anne acabou de falar. Mas é isso. Se alguém tiver mais alguma coisa, senão eu vou. Segunda pergunta. Como Moisés, em meio à sua desobediência, conseguiu operar um milagre? Eu já comentei, se alguém quiser comentar sobre isso, mas eu já acabei comentando. Vamos lá. A essência do maligno. Satanás não é criativo.
Vocês acham que Satanás é criativo? Ele não é. Ele usa os mesmos planos desde o princípio. Ele usa os mesmos planos. A mesma coisa que ele usou com Eva e Adão, ele usa com a gente. O pior é que dá certo. Porém, ele nunca desiste quando é derrotado. Esse é o grande ponto de Satanás. Ele nunca desiste quando é derrotado. Pois seu grande propósito é enganar o máximo de eleitos possíveis. Esse é o grande propósito dele. Ele sabe que a derrota dele já está proclamada. Ele sabe que ele está derrotado. Mas ele tem, enquanto Deus ainda não levar ele, não prender ele, conforme é falado em Apocalipse, ele vai tentar enganar o máximo de eleitos que somos nós. É esse o cuidado que nós temos que ter. O autor do pecado não é Deus e nem o ser humano. Isso faz parte da essência do maligno. Deus não é o autor do pecado, nem o ser humano, nem nós. Isso faz parte da essência do maligno. Aí tem uma coisa muito interessante. E eu vou mais uma pergunta aqui. Eu prometo que é a última pergunta aí, que pode causar um pouquinho de alvoroço. Deus criou todas as coisas? Todos concordam? Concordam? Eu concordo. E o mal? Ele criou? Também, está escrito aqui. O bem e o mal, Isaías. Se você falar que não, então nós vamos lá. Vamos lá, não. A palavra fala. Calma aí, Isaías. Pode ler Isaías. Não, eu não vou procurar. Então vai, pode procurar. Tem uma vertente aí que provavelmente vai contra o que a Kézia pensa e que diz que o mal é como o frio. O que é o frio? Frio é a ausência de calor. E o que é o mal? A ausência do bem. Então, o frio na verdade é a ausência de calor, assim como o mal. Assim como a escuridão é a ausência de luz. Existe então o frio, existe a escuridão? Existe o frio, existe a escuridão? Onde não há luz. A escuridão é uma criação de Deus. O frio é. Os três, chegamos então ao ponto. Talvez ele explique algumas coisas do que a gente estava falando até agora. Os três poderosos dardos malignos contra Eva. Primeiro, qual foi o primeiro dardo contra Eva que Satanás coloca? A dúvida sobre a bondade divina. Quando achamos que Deus não pode ser bondoso e misericordioso de forma completa e perfeita, então o que seria a dúvida sobre a bondade divina? Quando achamos que Deus não pode ser bondoso e misericordioso de forma completa e perfeita. Salmos 31, 19. Imensa é a misericórdia que destinas àqueles que te temem, e que, à vista de todos, dispensas aos que em ti buscam refúgio. Então, para quem tem dúvida sobre a bondade divina, essas pessoas têm problema com o quê? Com o temor. Elas não temem a Deus completamente. Elas não têm um temor por Deus diante da falta dela de crença sobre a bondade de Deus. Segundo, questionamento sobre a justiça divina. Quando cremos no sofisma, que seria engano ou ilusão, de que Deus é tão bom que não condenaria ninguém ao inferno. Quem já ouviu falar isso? Que Deus é um Deus tão bom que Ele não condena ninguém ao inferno.
Aí tem dois textos, que um é Salmos 33, 5, que diz: Ele ama a justiça e o direito, a terra está repleta da bondade do Senhor. E o segundo, Mateus 6:33, que diz: Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então ele manda buscar a justiça de quem? De Deus, não a própria justiça. Quando você busca a justiça de Deus, você tem a consciência da verdade e de como Ele ama a justiça, Ele ama o direito, Ele ama o que é reto, tá? E não a sua própria justiça. Nós, desde ali de Adão e Eva, nós comprovamos que a nossa justiça em nada tem valor e ela não é de acordo com o direito, de acordo com a lei de Deus. Por quê? Porque não há nela. Número 3, desafia a santidade divina. Não há nela o quê? Santidade. Então, 3, a serpente então coloca em Eva um desafio à santidade divina. Quando imaginamos que somos como deuses, como foi falado lá, e podemos fazer nossas próprias leis. João 17:17. 17:17. Santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Como que existe santidade? Através da verdade. Qual é a única verdade? É a palavra. E a palavra é o que? É Cristo, é Deus. Ele é a própria palavra. Então são esses 3 poderosos dardos de Satanás que foram utilizados contra Eva. E são 3 dardos que até hoje ele usa, porque ele não é criativo. Ele continua usando esses dardos. Esses dardos muitas vezes ainda interferem na nossa vida. Mas chega de falar dessa coisa que é Satanás, porque ele não merece todo o valor. Ele não merece tudo isso. Eu vou finalizar aqui falando sobre no último Adão, já que estávamos falando de Adão e Eva, qual que é a nossa redenção, a nossa restauração. Então, mediante a fé na nova aliança, através de Cristo Jesus e o poder do Espírito Santo, nossos olhos espirituais são abertos para as novas realidades do reino, obtendo comportamentos mais próprios de homens e mulheres de Deus. Tem 3 textos, se tiver dúvidas aí, ainda mais hoje que teve algumas questões, alguns questionamentos, eu falo os outros, mas para a gente não perder tempo, só um dos textos. 1 Pedro 3, 1 e 2. Da mesma maneira, esposas, cada uma de vós seja submissa a vosso próprio marido, com o propósito de que se alguns deles ainda são contra a palavra, se alguns ainda não são convertidos, sejam convertidos sem admoestações, mas pelo procedimento da sua esposa. Isso é para os maridos e as esposas, e muitas vezes no nosso dia para com as outras pessoas. Pelo nosso procedimento, as pessoas vão ser convertidas, testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa. O texto continua, se quiser
ler, ele termina ali no 7 falando mais sobre isso, tá? Somente mediante a redenção divina é que o ser humano volta a ter acesso à árvore da vida. Eu vou pular esse, eu vou ler esse para terminar depois, tá? Então, o último vai ser esse. Antes eu queria falar só sobre quando o corpo for redimido e o amor plenamente aperfeiçoado, não retornaremos ao Éden, mas sim seremos revestidos de honra e glória. Romanos 8, 23, são 2 textos. E não somente ela, mas igualmente nós que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Quando essa adoção que nós já temos vivenciado, essa nossa crença, é isso que nós temos que ter a certeza, que quando essa adoção se cumprir de forma completa, nosso corpo vai ser redimido. E 2 Coríntios 5, 4. Porque enquanto estivermos residindo neste tabernáculo, que é o nosso próprio corpo, murmuramos e somos angustiados, pois não queremos ser despidos, mas sim, olha lá a nudez, mas sim revestidos da nossa casa celestial, para aquilo que é mortal seja completamente absorvido pela vida. Então nós somos revestidos pela casa celestial, a casa do nosso Deus. Os nossos próprios corpos são casa de Deus. E aí, voltando então para finalizar, somente mediante a redenção divina é que o ser humano volta a ter acesso à árvore da vida. Apocalipse 2, 7. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Então, ao vencedor será dado o direito de comer esse fruto que nunca pôde ser comido. Jesus já venceu na cruz, já experimentou e comeu desse fruto. Ainda Apocalipse 22, 2 diz: e que passa no meio da rua principal da cidade, de uma a outra margem do rio. De uma a outra margem do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações. E por fim, 14: bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham direito à árvore da vida, e podem adentrar na cidade através de seus portais. Que sejamos esses que lavam as nossas próprias vestes no sangue do Cordeiro, e que nós possamos ter o acesso a essa árvore da vida, a essa árvore, porque nós não temos acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós não queremos mais o conhecimento do bem e do mal, nós não queremos a malícia que existe em nossos corações. Como a palavra fala, que sejamos como crianças, como aqueles que não conhecem as coisas do mal, a malícia, pois nós só temos acesso à palavra de Deus, à bondade de Deus, que é o que nos leva à sua perfeita e completa justiça. Amém? Amém.
apropriamos da árvore da vida. Amém. Apropriamos da vida que está em Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós apropriamos dessa vida em Ti, Senhor. Queremos viver a vida em plenitude e Te glorificarmos em tudo. Nós fazemos parte deste novo Adão, que é o próprio Cristo em cada um de nós. Obrigado, Senhor, por essa palavra, e a selamos em nossos corações e em nosso espírito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Só sobre o que foi falado aqui, algumas